Amanhã tem Brasileirão, o time pega o Ceará antes de partir para a Copa do Mundo de Clubes. Dia de treino, de ficar de olho em futuros adversários. Eu acompanhei o sorteio, né? Vamos enfrentar um time muito difícil, que é a LDU. Mas assim, a nossa chave ali, a chave do lado esquerdo ali, é muito complicada. O time equatoriano é o adversário da Libertadores. A LDU chega credenciada por ter ficado em primeiro no grupo do Flamengo. É um regresso ao Equador, que é um país que diz muito da minha vida. Isso porque Renato Paiva foi técnico no Equador, onde dirigiu o Independiente Del Valle entre 2021 e 2022. O meu celular tem à vontade 50 mensagens do Equador desde que saiu o sorteio. Na Copa do Brasil, o confronto das oitavas de final é contra o Bragantino. Uma equipa que o Seabra conseguiu organizar e, de facto, nota-se é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, com muita juventude e com muita qualidade individual. O técnico português prepara o time agora para mais um confronto no Campeonato Brasileiro. Diante da torcida, um jogo com cara de até breve. Quando o jogo com o Ceará terminar amanhã, aí o foco se torna exclusivo na Copa do Mundo de Clubes. Hora de desfrutar e sonhar, segundo os jogadores. A gente vai desfrutar, vai dar o nosso melhor. Desfrutar desse Mundial, honrar a camisa do Botafogo, né, e buscar a nossa melhor versão nesse Mundial. E sonhar, não custa nada, né? A gente sonha com uma classificação. Vale a pena sonhar, sonhar é de graça. Vai que as coisas acontecem como deve acontecer e a gente sai campeão. Pode desfrutar, pode sonhar, pode pensar na Copa do Mundo, mas não agora. O Campeonato Brasileiro não permite sequer falar do tema. O jogo mais importante neste momento é o do Ceará. E não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo, e conheço-os e sei que não vão fazer isso, comece já a pensar em Los Angeles, em Santa Bárbara e no Paris Saint-Germain e no Atlético de Madrid. Tá muito certo, professor Renato Paiva. Aqui, ó, Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, tudo ao vivo na Globo, tá? Botafogo contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos, dia 15, dia 19 contra o Paris Saint-Germain e depois contra o Atlético de Madrid no dia 23. Pra cima deles, fogão! Vene Casagrande, fala, Vene. Good job, Botafogo TV, good job. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Vene, quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? E que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando e receberam já o contrato do Nottingham Forest. O negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta. Depois do Mundial, de fato, ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente no Botafogo. São esses aqui da tela, Vene? Exatamente. E o pacotão... É o Jair e o Cuiabano, Cuiabano. Ou seja, Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros. Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio, fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano. Então, o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, minha cabeça eu não sei se estava queimada. Este rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Ah, tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo.
Ele daqui a 18 meses ele eu já ia sei, embora mas, mesmo. mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões. Ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente tá falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco. Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que tá vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à Seleção Brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu não estou comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas pro que a Europa pede, não é à toa que o Cuiabano está indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo o que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com o Renato Paiva. E tem uma palavra que entrega para os 3, principalmente para o Cuiabano e o Igor: a intensidade. É intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano está jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos para a Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Então, estou falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Torcida alvinegra, uma triste notícia, né, para o torcedor do Botafogo, perdendo esses 3 atletas, né, para o Nottingham Forest da Inglaterra por uma quantia de 34 milhões de euros. O Igor Jesus, o John Textor pagou muito pouco, então assim, é um lucro, né? A gente vale lembrar que o Botafogo agora é uma SAF, então o dono do clube tem que ter um retorno financeiro, não só apenas retorno técnico, mas retorno financeiro. É por isso que o Botafogo está indo atrás de jovens talentos, né? Para no futuro muito próximo vender. Gente, torcedor do Botafogo, amiga e amigo, isso aí é para não se apegar a jogador nenhum. O que o John Textor está fazendo no clube, a gente tem que se apegar ao jogador no momento. Depois que ele for embora, a gente tem que, assim, esquecer o atleta. Porque foi assim com o Thiago Almada, foi assim com o Luiz Henrique, tá sendo assim com o Igor Jesus. Daqui a pouco vai ser assim com o Savarino. Renovou, mas não garante que ele irá ficar até o fim do contrato. Cuiabano vivendo uma fase espetacular. Vai também jogar o futebol inglês. Então, assim, o Jair, né, um jovem com muito talento, mas o Botafogo já antes de contratar, já viu um retorno financeiro nele muito grande. Então, assim, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa saída desses 3 atletas e principalmente do Igor Jesus, que vem se destacando com a camisa do Botafogo já há bastante tempo. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!